Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Sou o pastor Gustavo, alguns daqui eu já conheço, seja lá da Igreja da Penha ou daqui mesmo. Bom rever irmãos que Deus tem nos dado na caminhada cristã, rever alguns que aqui estão, ver a igreja crescer, pessoas novas estão aí assentadas, que bom é ter você conosco. Essa é a expressão do corpo de Cristo, localmente, aqui no Carrão, manifesta entre nós e do seu lado, o irmão na fé. E nós estamos juntos para render glórias ao nome do Senhor. Amém, queridos? O centro hoje do nosso momento de culto tem a ver com a mesa do Senhor. Então nós nos reunimos hoje para compartilharmos da ceia do Senhor. Isso é muito importante entendermos que a ministração do sacramento ele não é só um detalhe do culto. Ele expressa o nosso propósito nesse dia. Expressa o porquê nós estamos aqui. Não é à toa que irmãos do passado lutaram para que os sacramentos fossem realizados em todos os cultos. Onde tivesse um pastor ordenado, que ali pudesse ser celebrado a ceia todas as vezes que o povo de Deus reunisse, porque é assim que determina a palavra do Senhor. Por questões ordinárias, século XVII, muitas igrejas têm pastores, a realidade não era de disposição pastoral para atender todas as igrejas, não era possível celebrar a ceia em todas as igrejas, em todos os cultos, em que o povo de Deus fizesse reunido. Então adota-se um modelo de representação, ou seja, nos reunimos em um período que pode ser espaçado por mês, 2 meses, depende da realidade de cada igreja, de cada país. E aí então nós nos reunimos para participarmos da mesa do Senhor. Nós não participamos da mesa do Senhor como qualquer coisa. Nós nos preparamos para ela. Existe uma liturgia da mesa. Existe uma expressão de Cristo nessa mesa da comunhão. Existe uma comunhão que nós temos um com o outro, que é demonstrado nesta mesa, porque ambos estamos unidos a Cristo. Mas o que precede o momento do sacramento é o momento em que Deus fala ao seu povo, não através do símbolo da ceia, mas através da ministração das Escrituras. E que essa ministração sirva para você refletir sobre a mesa do Senhor. A mesa desse dia ela não está só ao lado, ela está ao centro. Porque Cristo sempre ocupa o centro da sua igreja. Ele não divide, Deus não divide a sua glória com ninguém. Querido, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, o 4º Evangelho, capítulo de número 17. Nós vamos dos versículos 1 ao versículo... do primeiro versículo ao versículo 11. João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu não costumo pôr tema na mensagem. Eu não faço sermão temático. A ministração da palavra, como eu costumo fazer, ela é a exposição do texto bíblico. E o texto possui o tema. Ele denuncia o que ele quer dizer. Nós não precisamos criar um tema, porque o próprio Senhor Jesus já nos apresenta nessa palavra qual é o tema que ele está abordando com os seus discípulos, qual é o momento em que este capítulo se encaixa dentro do Evangelho de João e qual é o propósito dele para nós. Então, como ênfase nesse texto, capítulo 17, nós temos 2 palavras: glória e dar. Glória e dar. Você vai notar que às vezes eu vou mencionar o termo no original para auxiliar, porque no português, na nossa tradução, nós substituímos por palavras correspondentes, para não ficar repetindo sempre a mesma palavra. Mas eu vou fazer questão de repetir sempre a mesma palavra, para você entender que ali está glória e que ali está dar. Ou o Pai deu, ou o Filho deu, ou o povo de Deus dá. Sempre que houver essa palavra que ela foi substituída por outra, eu vou dar ênfase ao termo como ele é
no original. Tá bom, meus irmãos? Vamos à leitura? Assentados mesmo, como vocês estão, com toda a reverência, vamos proceder à leitura. O versículo de 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica, glória, o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda, de que ele dê a vida eterna a todos o que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4: eu te glorificarei, glória, na terra, consumando a obra que me confiaste, novamente a obra que me deste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu nos confiaste, e tu me deste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, dado, e eles as receberam. Aí tem a omissão de uma palavra. No original seria: e eles receberam o que tu me deste. Então, não repetiu a palavra, mas ela está implícita no texto. E verdadeiramente conhece que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas é por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Glórias ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, pode manter sua Bíblia aberta. Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque o que fizemos aqui é a leitura da tua palavra, e através dessa leitura iremos refletir na tua palavra, meditar na tua palavra, para entender, ó Deus, aquilo que o Senhor disse, e para aplicar aquilo que o Senhor disse à nossa realidade de vida. Nos ajuda, Deus, como teu povo, a compreender a tua palavra. Que neste momento, Senhor, nada e nem ninguém ocupe o centro, que é do Senhor. O centro não é o pregador, o centro não somos nós, o centro é o Senhor. Tome o teu lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto que nós acabamos de ler está dentro do Evangelho de João. E o Evangelho de João, a gente conhece João através da escolha que Jesus fez, nós sabemos da sua origem, sabemos que ele é filho de Zebedeu, que ele era irmão de Tiago o Grande, sabemos que ele foi chamado para o vínculo mais perto de Jesus, fazia parte de um grupo íntimo de Cristo. Outra coisa que é interessante em relação a este Evangelho é que ele é o último livro a ser escrito. Por isso ele tem uma característica bem apologética. Ele é uma defesa da fé cristã, diante das heresias ou dos pensamentos errados que passavam pela igreja já no primeiro século. João está apresentando o verdadeiro evangelho e ao mesmo tempo combatendo as heresias. Por isso, quando você vai no capítulo 1, ele começa falando: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Ele vai defendendo a eternidade do verbo. Depois ele defende a encarnação do verbo.
Depois ele diz que aquele verbo encarnado fez obras e ações de graça e de misericórdia pelo seu povo, e ele se entrega pelos seus eleitos. Isso é a defesa de João do que é o verdadeiro evangelho. Irmãos, se há verdadeiro evangelho, há falso evangelho. Por isso nós devemos tomar cuidado a chamar qualquer um de irmão e qualquer lugar de igreja. Por mais que lá esteja lendo Escritura, mas pode-se estar distorcendo a Escritura. Pode estar usando as Escrituras como pretexto para vender produtos. Venha e matricule-se no meu curso, 12 parcelas de R$150. E você entenderá melhor a Bíblia. Usa-se as Escrituras para tornar a casa de Deus casa de mercadores. Ou para distorcer a linguagem bíblica. João está lutando contra uma heresia, já nesse período, chamado ebionismo. Um grupo de pessoas que afirmava que Cristo não era eterno, que ele não era Deus, que ele era um homem como qualquer outro homem, mas um homem bom, tirando de Cristo a divindade. E João escreve este evangelho para mostrar que ele é a plena revelação da divindade. Na face do Filho, nós vemos o Pai. E o capítulo 17 tem um propósito muito grande nisso. Porque é uma conversa do pai do filho com o pai. E do filho intercedendo para algo que os seus discípulos viveriam no mundo. E já manifestando a realidade da sua crucificação como algo consumado, ou seja, já vai ser realizado, ó Pai. Já está consumado, porque está dentro dos seus propósitos. E o Filho não busca a sua própria glória. Então ele não foge dos propósitos do Pai, ainda que os propósitos incluíssem o caminho da cruz. Esse evangelho provavelmente é escrito depois que João é solto da prisão em Patmos. Ele vai para Éfeso, ele pastoreia nos últimos anos a congregação que lá está, e de lá ele escreve este evangelho. Por isso ele possui uma linguagem muito próxima das linguagens do Cristo vencedor, que está lá em Apocalipse. O Cristo de João, o verbo encarnado, ele não é um verbo despido da sua divindade, mas ele conecta ambas as naturezas do Redentor, divina e humana, para expressar quem Cristo é. Você conhece quem é o seu Redentor? Você conhece quem é o seu Salvador? Porque essa é uma pessoa, meus irmãos, que não há outra referência na humanidade. Ele é inigualável, ele é incomparável. O estudo sobre o seu ser, sobre a sua vida, sobre a sua obra, vai além daquilo que eu e você podemos entender plenamente. Isso não é desculpa para a gente não buscar entender e compreender tudo aquilo que está revelado para nós, mesmo na nossa limitação humana. Nós precisamos buscar conhecer a pessoa do nosso Redentor. No capítulo 16, se você voltar um capítulo aí na sua Bíblia, você vai observar que João está falando de um Cristo que está com seus discípulos, narrando tudo aquilo que iria acontecer com ele. Ele está dizendo de descer para Jerusalém e de entregar a sua vida, e ele está já notificando os seus discípulos sobre aquilo que os aguardaria no mundo. Aquilo que no capítulo 16 ele chama de muitas provações. Os primeiros versículos do capítulo, ele não promete aos discípulos um caminho triunfante, vencedor, próspero. Não é essa promessa do nosso Redentor. Isso pode ser promessa de pregador tupiniquim que quer se assenhorar de rebanho que não é dele. Porque a igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Cristo. Ela está temporariamente sobre os nossos cuidados. Mas no final nós temos que entregar essa noiva ao seu verdadeiro proprietário. Às vezes eu me preocupo quando alguém vem falar comigo e fala assim, por causa do meu jeitão, né? Assim, pastor, eu gosto do senhor. Por quê, irmão? Essa pergunta desmonta, né? O senhor bate. Irmão, não é isso. Presta atenção.
Se alguém relar a mão na minha esposa, pode correr, que eu vou atrás. Não vai dar bom para essa pessoa, porque está ferindo alguém que eu amo. Ela é minha noiva. Eu tenho uma relação de proteção para com ela, de guardar e proteger. Essa é a missão que Cristo conferiu a mim como esposo. Eu tenho que estar pronto para fazer isso. Agora imagina bater na noiva de Cristo. Uma coisa é correção, uma coisa é disciplina, uma coisa é corrigir para que essa noiva se apresente diante do seu cordeiro da forma que o cordeiro orientou. Ministrar a esta noiva nos aspectos da palavra do seu noivo, nutri-la com as palavras desse noivo, alimentá-la de esperança do encontro para com o noivo. Deus não nos chamou para dizer que a noiva é tão bela, ainda que Ele diga isso sobre a sua noiva. Ele não chamou para encher o ego da igreja, para nós ficarmos cantando canções que já não fala mais sobre quem é Deus, sobre o amor de Deus, sobre a obra do nosso Senhor, sobre a história da salvação, mas simplesmente sobre como Ele me ama. Eu quero sentar no seu colo, eu quero sentir o seu carinho. Uma linguagem meio estranha para tratar com as coisas de Deus. Essa não é a forma que Deus nos chamou para ministrar a sua igreja, porque Ele trata a sua igreja como virgem preciosa, nutrida de azeite, à espera do Redentor. E quando o noivo chamar, a noiva adentrará para o banquete celestial, ao encontro do seu verdadeiro Senhor e pastor. Amém, queridos? Então, quando você ocupar o púlpito da igreja, lembre-se de fazer como João faz nas suas cartas. Sempre quando ele vai falar com a igreja, ele fala filhinhos, amados. Ainda que junto com isso venha uma correção. Ainda que junto com isso venha uma consciência de erro, de temor, de olhar para o Redentor e dizer, preciso mudar quem eu estou sendo diante do meu Senhor. Mas percebe que a relação não é de bater, a relação é de pastorear. E o pastor tem missões muito particulares que o Senhor Jesus nos ensina no capítulo de número 17. Versículo 1, nós lemos, e o versículo 1 eu quero só ler novamente para dar ênfase ao primeiro ponto. O texto diz, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos dos céus e disse, Pai, é chegada, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Há uma relação nessa conversa entre filho e pai, não tem aí? Há uma relação de glória. O filho identifica a hora do sacrifício e da entrega da sua vida. E o filho faz um pedido. O pedido no texto é, Pai, glorifique. Pai, é chegado a hora, glorifique o teu filho. Do que o Senhor Jesus está falando aí? Que glória é essa? Ao final de contas, a pessoa do nosso Redentor, antes da encarnação, é Deus criador de todas as coisas. É a segunda pessoa da Trindade. De que glória ele está falando aí? Lembra que na encarnação ele passa a ter uma natureza que é a natureza humana. O Redentor agora passa a ter duas naturezas. Mas nós temos a pessoa do Redentor. E nesse momento, quando ele ora, ele está dizendo, Pai, essa glória que procede de ti, que nenhum homem tem, se o Senhor não a der, glorifica o teu filho, através dessa glória. Ele está mencionando da glória que eu e você necessitamos, que é a chamada glória derivada. Sabe quando Deus cria o homem, ele cria o homem imagem e semelhança? Pensa aqui comigo, lá no Éden. Deus cria o homem, faz o homem imagem e semelhança. A palavra em grego nessa linguagem de Gênesis é ícone. E ícone é literalmente uma estátua como. E Deus coloca nesse homem qualidades que espelham o Criador. O homem não é todo amor, mas Deus coloca nele amor. O homem não é todo graça, plena graça, mas Deus coloca graça nele.
O homem não é a totalidade dos atributos que Deus coloca nele, mas o que Deus coloca nele espelha a natureza do Criador. Por isso que a relação do homem não é com a natureza, mas com o seu Senhor. A comparação dos homens não é com os animais, mas a comparação dos homens é com o seu Senhor, um pouco menor do que Deus fizeste. A relação do homem sempre será com aquele que é o Senhor que dá toda a glória e coloca o homem no Éden para cuidar do Éden. O homem falha. Essas características que estavam plenas em Adão, agora nós estamos fora do Éden e conhecemos uma sombra daquilo que era. Em pecado e transgressão conhecíamos uma sombra disso. Porque Deus, por sua graça, concede que homens pecadores e ignorantes, como eu e você, pudéssemos, mesmo em pecado, ter ações boas. Então é capaz que você veja um homem que não conheça o Senhor, que não tem temor do Senhor, mas é um bom marido. Parece incoerente, mas Deus usa isso para frear pecadores. Mas quando Deus tira a sua mão, meus irmãos, esse homem entra num parafuso e num desequilíbrio. Que um homem antes que era um bom marido, um bom pai, um médico de uma classe social X, vai parar na Cracolândia. Abandona tudo aquilo que construiu. E a vida perde sentido. O que o filho está pedindo aqui, pai, no momento de dor, no momento de entrega, em que a sua obra será consumada, nessa sujeição que existe entre o pai e o filho, chamado de economia divina, para que o filho execute a obra da cruz, conceda a tua glória ao teu filho. Glorifica o teu filho. Depois ele diz que além do pai glorificar o filho, é que o filho glorifica o pai. A obra tem uma relação dupla. Glória do pai e glória do filho. A relação de glória no texto é tudo aquilo que é do pai pertence ao, e tudo aquilo que é do filho pertence ao pai. Então a glória do pai é a glória do filho, e a glória do filho é a glória do pai. Por isso o filho não foge dos planos do pai. E ainda que em momento anterior à entrega, à traição e à crucificação, ainda que com lágrimas de sangue, a oração do filho é: quero fugir daqui. Não. Pai, tu és poderoso, afasta de mim esse mal, tira essa tribulação, vou correr da cruz. Não. Ele ora sabendo quem é o pai, falando sobre o cálice que o aguarda, da amargura desse cálice, da dor desse cálice, mas ele ora para que seja feita a vontade do Pai, ainda com dor e com amargura. Queridos, eu creio que isso tem lições importantes para nós aqui, como igreja. Nós vivemos hoje em relação não mais de rebelião contra o filho e contra o pai. Nós fomos alcançados pelo Pai através do Filho. Cristo adentrou no nosso coração, verdade? Amém. Nascemos de novo. A nossa relação não é mais de desobediência total, de alienação, de escravidão ao pecado. A nossa relação agora é de pecadores convencidos e convertidos por graça e misericórdia. E esse Deus que nos alcançou através do seu Filho, nos dá agora algo que nós não tínhamos antes. O privilégio de ter a glória derivada através da obra do Filho. Nós podemos nos gloriar de uma vitória que não é nossa. Por isso que antigamente cantava-se muitos hinos de vitória na igreja, né? E aí a gente tinha grande vencedor, marchando vem Jesus, nosso general é Cristo, e por aí vai vários louvores que falavam justamente sobre esse Cristo vencedor. Porque nele a nossa vitória está consumada. Porque nele a sentença contra nós foi paga.
toda dívida contra nós não existe mais, porque o Filho, na sua glória, satisfez totalmente a vontade do Pai. Versículo 2, do capítulo 17 de João, nós temos aí 3 vezes a palavra dar. E a palavra dar aqui tem conotações distintas. Vamos a ela? O texto começa assim: assim como lhe conferiste, é o primeiro dar, conferir aí é dar, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda, de que ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Agora presta atenção. Quem tem toda a autoridade? Quem recebeu toda a autoridade? É o Cristo. Ele recebeu toda a autoridade. O versículo 2, ao falar do primeiro dar, ele está falando daquilo que o Filho recebe do Pai. A autoridade sobre toda a criação. Para governar e para destronar principados e potestades. O segundo momento em que ele fala sobre dar ou conceda é sobre a obra do Cristo. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele exerce essa autoridade sobre todo o reino de Deus. E dentro desse reino, ele tem o reino rebelde, em completa alienação e em pecado e em depravação. E ele tem o reino parasita, o reino de Satanás. Esse reino parasita é completamente condenado por Cristo. Ele denuncia as obras de Satanás e dos seus filhos. E os encerra sobre a sentença da condenação. A cruz não é um sacrifício aberto. A dádiva do Filho não é venha como se fosse comprar uma Coca-Cola no supermercado. Mas a obra do Filho é dito assim: eu morri por aqueles que o Pai me deu. Não é uma morte aberta. Não é um sacrifício assim, agora que eu morri, venha quando quiser e se aproprie do jeito que você quiser. Por isso que Charles Spurgeon dizia assim: se você sentiu no seu coração a presença de Deus e se humilhou debaixo da sua potente mão, ore a Ele. Quem saiba, Ele, como Senhor da vida, dê a você a vida que só Ele pode dar. Spurgeon não prometia a salvação do púlpito. Ore comigo e você vai receber a vida eterna. Conversão não é uma oração, irmãos. Conversão é um renunciar em Cristo, um envergonhar-se em Cristo das coisas passadas, um se humilhar diante de Deus e um viver despindo-se das coisas antigas para viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Não uma criatura perfeita. Eu e você não somos perfeitos. Hoje somos somente sombra do que seremos na ressurreição dos mortos, quando Deus revestir esse corpo incorruptível da glória, esse corpo corruptível da glória incorruptível. Amém? O terceiro dar do texto é que o Filho dá a vida eterna, né, a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja que o texto não está dizendo que ele dá a vida eterna a cada pessoa individualmente, conforme elas quiserem. Quem dá ao Filho, aqueles a quem ele vai dar a vida eterna, é o Pai. O Pai dá a autoridade, o Filho concede vida a todos aqueles que o Pai o deu. Então, quando Cristo morre na cruz, ele não morre por qualquer um. Ele morre pelas ovelhas que o Pai o deu. Por isso que no versículo último que nós lemos aqui, o versículo 11, ele diz assim: eu não adoro o mundo, não é pelo mundo que eu oro, mas eu oro por eles. É específico. Eu não estou intercedendo pelo mundo, mas eu estou intercedendo pelos teus. Eu não estou intercedendo por um projeto maligno de depravação e corrupção, mas pelos filhos do Deus Altíssimo, a quem, por vontade divina, num determinado tempo, ele alcança e arrasta da escravidão. E você é liberto de tamanha depravação. E você se vê agora despido diante do Deus Todo-Poderoso. E todas as suas obras de ignorância são denunciadas diante desse Deus. Versículo de número 3. Nós temos aí uma expressão
que nós vamos usar no período apostólico para os apóstolos, que é o enviar. E o Cristo fala isso sobre si. O versículo 3 qualifica o que é a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? O versículo 3 diz o que é. Ele não deixa em aberto o que é a vida eterna, mas ele mostra o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que venham para a igreja, entreguem os seus dízimos todos os meses, compre o livro do pastor, faça boas obras e está tudo certo. Não é isso que está no texto. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Mas não para aí. Continua. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra enviaste é a mesma palavra usada pelos apóstolos. É apestiles. Significa aquele que é comissionado em nome de outro. Você não está indo para fazer as coisas que são tuas, mas as coisas para as quais você foi enviado para fazer. Sabe quando você trabalha para alguém, e aquela pessoa te dá uma ordem, e você precisa executar aquela ordem, e aí você às vezes tem até um conflito entre a ordem que você recebe e precisa fazer, e aquilo que você gostaria de fazer. Mas aquilo que te pediram não é imoral, não é ilegal, não é ruim, mas você está desconfortável em fazer, mas você precisa fazer. O enviado não está ali para fazer aquilo que é seu, mas para fazer aquilo que o Pai o enviou para fazer. Por isso que o Cristo é enviado com uma missão definida. Eu acho interessante, às vezes, no mundo moderno, as pessoas que estão adentrando a igreja falam sobre vontade de Deus como se a vontade de Deus fosse algo escondido. Irmão, eu preciso descobrir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você tem uma Bíblia aí? Leia. É aí que está a vontade de Deus. Você não vai descobrir fechando os olhinhos e ficando lá orando. Ainda que orar seja uma disciplina espiritual e muito bom para o seu crescimento e maturidade cristã. Mas você precisa ler Bíblia. Você precisa amar aquilo que o noivo deixou para a noiva ler. Ele deixou dezenas de cartas para que a noiva se nutra entre a separação momentânea do agora até a vinda do noivo, ou a partida da igreja. Agora, eu digo que amo o Senhor, mas desprezo a sua palavra. Tem uma desconexão aí, percebe? Pastor, eu não gosto de ler. O crente, meus irmãos, precisa ler basicamente, as cartas do seu dono, do seu proprietário, do seu senhor. Minimamente você precisa ler as escrituras. Com dificuldade, vai com dificuldade mesmo. É difícil? Vai ser difícil mesmo. Deus não nos chamou para fazer as coisas fáceis. O Cristo foi fazer alguma missão fácil? Os apóstolos foram realizar alguma missão fácil? Muitos deles morreram no martírio, testemunhando Cristo diante de povos que não desejavam ouvir o Evangelho. Os profetas enviados no período da Antiga Aliança, como Ezequiel, por exemplo, já recebe a notícia de Deus dizendo o seguinte: você vai dizer essas palavras, eles vão ouvir, mas vão rejeitá-las. Jeremias recebe a mesma palavra. Você vai dizer, o povo vai orar, detalhe, eu não vou ouvir. Porque a rebeldia desse povo chegou à tampa do meu juízo. E até meu juízo ser executado, vocês orarão e eu não vou ouvir. Percebe se a gente não conhece a palavra? As pessoas que conhecem minimamente conseguem pegar o texto, distorcer e fazer com que você faça qualquer coisa achando que é bíblica, mas que por desconhecimento bíblico você está fazendo sem zelo. Você está sendo manipulado. Quando Cristo é enviado, Ele é enviado para que nós não sejamos mais manipulados. Para que a religiosidade não nos escravize mais. Para que o engano não nos escravize mais. Ele é a face do nosso Senhor. Versículo 5 diz assim: e agora, gloria-me, Pai, contigo mesmo, com a glória
que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora, olha a relação da glória lá no versículo 1, com a glória que está agora no versículo 5. Não é mais a glória derivada, que todos os homens recebem como forma de expressão da imagem do seu Senhor. Então, um homem consegue fazer algo bom e ser honrado pela sua boa ação. Já recebeu um prêmio? Concluiu uma etapa na vida? Recebeu parabéns, honras, por ter atingido um objetivo? Isso é a glória momentânea do homem. A glória do esporte, a glória de educar bem um filho e ver ele desenvolvendo no reino de Deus e na sociedade, a glória de se desenvolver profissionalmente. Não é desse tipo de glória que o Redentor está dizendo aqui. Ele está dizendo de uma glória que só o Filho possui. E que na encarnação, esse Filho assume uma natureza humana, entrega a vida pelos seus, e ele está falando assim: Pai, eu vou voltar no sentido de que agora eu estarei à destra do teu trono, e esse símbolo da mesa que nós temos aqui é dizendo que o nosso Senhor, ele não está fisicamente aqui, mas nós aguardamos a sua vinda, a manifestação física, quando ele virá buscar a sua igreja. Onde ele está agora, meu querido? Lembra em Atos, quando ele é levado aos céus? O que os anjos dizem para os discípulos? Onde está o seu Redentor? Varões galileus, o mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, descerá, voltará. E ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu vos enviarei o Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá. Todo o trabalho do Espírito Santo hoje, meus irmãos, é iluminando o meu e o seu entendimento, até o dia que os nossos olhos verão Cristo vir sobre as nuvens dos céus. Os mortos ressuscitarão. Estaremos com Cristo, à destra do trono, à destra do nosso Senhor, onde Ele dirá: vinde, amados meus. Olha que glorioso, irmãos. É você olhar para isso e dizer: eu não mereço. Eu não mereço. É algo que não é meu. Eu estou recebendo uma glória que não é minha. É essa glória aqui, que só o Filho possui, para ser o representante perfeito do Deus Criador e dos homens pecadores. Como representante de Deus, ele é aquele que proclama a vontade do Pai às ovelhas do Redentor, às ovelhas do seu Senhor. Como representante dos homens, é aquele que entra pela porta com ações de graça e com sacrifício perfeito, agradável ao Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, a qual o véu do templo não pode mais resistir e se rasga de alto a baixo. Queridos, versículo 6, eu vou parar a exposição por aqui, porque a gente precisa ainda ir para o momento de ceia. O texto diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste. A quem Cristo se manifestou, querido? A todos? Todo mundo pode conhecer de certa forma o Cristo, não é assim? Você pode ler a história do Cristo, você pode descrer do Cristo, você pode lutar contra a sua existência, você pode dizer que Cristo nunca existiu, você pode duvidar dos seus princípios, mas você humanamente nunca conseguirá colocar de forma salvífica esse Cristo dentro do seu coração. Essa é uma obra que naturalmente você nunca conseguirá fazer. Estes homens que Cristo se revela, manifestando o Pai, é aqueles que o Senhor, no decreto eterno, disse: esses são meus, eu os escolhi. Não por mérito individual, não porque eles são bons, não porque eu vi o futuro deles e falei assim: cabra bom, deixa eu selar ele.
vi lá o Jean, vai ser um menino estudioso, vou selar o coração dele lá com vida. Porque é um menino bom, pelas boas obras dele eu vou salvá-lo. Não foi por isso. Foi porque ele nos viu em depravação, corrupção, lamaçal do pecado, podridão das nossas próprias escolhas, podridão do nosso primeiro representante chamado Adão, depravação após depravação, e ele interviu. E imputou sobre nós, imputar significa receber aquilo que não é seu. Ele imputou sobre nós a pessoa de Cristo Jesus e o seu sacrifício. Ele olha para nós e vê o Cordeiro. Lembra da figura do povo de Israel no Egito? O povo de Israel estava no Egito, era perto de sair do Egito, e a ordem para a preservação de Deus dos primogênitos do povo de Israel era que o sangue do Cordeiro fosse aspergido sobre os umbrais da porta, da casa do povo de Deus. Porque onde não houvesse o sangue, a morte iria passar. E os primogênitos iriam morrer. É assim que Deus faz conosco. Quando Ele imputa sobre nós aquilo que não é nosso. Nós recebemos, irmãos, aquilo que nós não merecemos. Certamente nós temos mais do que precisamos. Porque isso é sinal da salvação de Deus sobre o seu povo. Eu não estou falando de bens materiais, ok? Antes que alguém pense de posses. Eu estou falando de vida. Que é aquilo que o mundo pode combater o tempo todo. Pode querer enterrar os discípulos de Cristo. Vivos, serrá-los ao meio, decapitá-los. Mas o sangue dos mártires sempre será a semente da igreja. O adubo da terra, da semente que o próprio Redentor tem cultivado para a sua própria glória. Queridos, eu quero que você pense comigo, concluindo essa mensagem. Eu não vou expor até o 11, não vou conseguir fazer isso, mas eu queria que você pensasse comigo nas divisões desse texto e a gente pudesse aplicar ao meu e ao seu cotidiano. Primeira coisa que o texto mostra é que o nosso Redentor, ele é um filho obediente. Eu queria que você pensasse aqui comigo da nossa vida como filhos de Deus. Como está o seu relacionamento com o seu Pai? Eu sei que o nosso Redentor é obediente incondicionalmente. E que eu e você lutamos para ser obedientes, não é assim? Quando a gente vê, a gente se descobre tão rebelde, tão insatisfeito com aquilo que o Pai faz. Tão insatisfeito com aquilo que o Pai concede. Eu quero te levar a pensar que eu e você não somos como um filho redentor. Ele é plenamente satisfeito com aquilo que o Pai o enviou para fazer. Ele não reclama das noites num barco, atravessando o mar e a tempestade a caminho. Ele não reclama da obra de perseguição dos fariseus. Ele não reclama dos seus discípulos. A vida dele é dar àqueles que precisam, que são ovelhas do Redentor, a libertação através do Evangelho. O Evangelho não é um livro, o Evangelho é uma pessoa. E estes livros são escritos para falar sobre esta pessoa. E essa pessoa é única, meu querido. Segundo, o nosso Redentor glorifica o Pai com suas obras. E eu quero te levar para o segundo abismo hoje. Percebe como nós somos tão distintos do Filho? Ele é plenamente obediente. E todas as suas obras são para a glória do Pai. Não me deixe nesse abismo sozinho. Desça comigo. As nossas obras não são sempre pensando na glória do Pai, não é verdade? A gente quer, às vezes, o melhor cargo no trabalho. Não é por causa da glória de Deus. É por causa da necessidade material que alimenta o nosso coração. Nós não queremos passar no vestibular por causa da glória de Deus, mas por causa do nosso ego, da expectativa dos nossos pais, do temor dos homens. O que vão pensar de mim se isso não acontecer? Como me olharão?
como me avaliarão se não entregaram esses resultados? Se não atingiram esses objetivos? O filho não tinha essas expectativas. O filho glorificava ao pai em tudo aquilo que ele fazia. A pergunta é: eu estou glorificando a Deus? As minhas obras são pensando em Deus ou elas estão pensando em mim? Confesso, meus irmãos, que muitas das minhas obras e das suas estão esvaziadas da glória de Deus. Nós fazemos coisas que não são para a glória de Deus. Por isso descemos o caminho do pedir perdão e do buscar a reconciliação. Porque devemos reconhecer que não somos obedientes e não buscamos a glória do Redentor e do Pai. Terceiro, o nosso Redentor tem autoridade sobre tudo e todos. O nosso Redentor é Senhor sobre todas as coisas. O nosso primeiro pai, Adão, nosso primeiro representante, foi colocado sobre o governo sobre todas as coisas da criação. Ele deveria governar plenamente todas as esferas da criação, social, cultural e espiritual. O espiritual deveria reger todas as outras, porque o relacionamento da glória de Deus deve reger o contato com a cultura. É a glória de Deus que tem que reger o meu relacionamento com o próximo. Essa era a base para Adão. Mas após a rebelião, o culto, a relação espiritual é deixada de lado. E nós substituímos Deus para deuses feitos à nossa própria imagem ou aqueles deuses que fazemos no nosso próprio coração. São idolatrias que procedem do nosso próprio interior. A glória que buscamos, não para Deus, mas para nós mesmos. Deus nos deu autoridade, não é assim? Em Cristo nós temos autoridade. Essa autoridade que Ele nos deu é a autoridade da igreja. E essa autoridade é muito séria, porque é a autoridade que inclusive pode ser usada na disciplina para colocar alguém na comunhão ou desligar alguém da comunhão. Olha que interessante. Existe autoridade na igreja e nos filhos de Deus. Eles não estão despidos de autoridade, mas eles devem usar a autoridade dos nascidos de novo para influenciar cada esfera da sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o Cristo oferecia ao Pai o culto que agradava ao Pai? Você tem dúvida para responder isso? Sim ou não? Sim. E eu e você? Percebe como nós lutamos para ter um culto fiel? Como de vez em quando a gente se pega fazendo no culto alguma coisa que a gente olha e fala: ah, porque isso fez parte. Isso não deveria estar lá. O Senhor não pediu isso de nós. Por que a gente perdeu o foco do nosso Senhor? Porque nós perdemos a autoridade sobre a parte espiritual. Deixa eu ir para um segundo aspecto. Você é líder na sua casa se você é casado. Você é sacerdote no seu lar. Você é responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. O que eu mais vejo nos dias de hoje, Cristo alimentava a relação com a sua igreja. Os problemas da sua igreja eram os problemas de Cristo. O que eu vejo hoje na masculinidade caída é os homens batendo no peito e dizendo: esse é problema dela. Não tem nada a ver com isso. Isso é problema dele. A Bíblia fala sobre responsabilidades individuais, eu não estou ignorando isso. Mas a Bíblia fala sobre representação, governo. Adão representava toda a espécie humana e você não estava lá. E você foi atingido pela escolha dele. Cristo operou a obra da graça. Você não estava lá. E você foi beneficiado por ela. No seu lar, aqueles que estão sob os seus cuidados devem ser nutridos por alguém que tenha a autoridade de pastoreá-los e de levá-los até Cristo. Essa é a sua representação dentro do seu lar. Você é o pastor da sua casa. Existem vários outros papéis que qualquer homem pode fazer. Um dia eu estava na igreja e um presbítero chegou no meu lado, falou assim: pastor, esbaforido, consegui chegar, pastor. Nós estávamos no momento de organizar o culto que ia acontecer.
Irmão? Minha esposa ficou em casa, mas eu tô aqui. Por quê? Não se arrumou a tempo. Parei um tempo, falei com ele assim, meu irmão, você errou. Pastor? Porque se há algo que alguém pode te substituir, é nas coisas que nós estamos fazendo aqui. Qualquer outro presbítero e pastor pode fazer o que você vai fazer. No seu lar, você é o pastor e o sacerdote. Primeiro resolve as coisas em casa lá, traz a sua esposa e o seu filho para o culto. Depois, na semana seguinte, você ajusta o que ficou desajustado, mas você não pode perder a relação de prioridades. Governo, autoridade. Tem muitos homens com autoridade externa que eu falo fora de casa, mas despidos de autoridade dentro do seu próprio lar. Nós, como filhos de Deus, alcançados pelo nosso Redentor, temos que rever essa questão da autoridade. Nós precisamos olhar para nós e falar, Deus, por ordem, primeiro a minha casa, primeiro a tua glória, segundo a minha casa, terceira coisa, o que precisa ser feito através de mim. Mas eu não posso romper a ordem de prioridades. Eu não posso sair indo fazendo qualquer coisa. 4. Nosso Redentor tem vida em si mesmo. E Ele dá aos seus eleitos. Desce nesse quarto abismo aqui comigo. Cristo tem vida. E eu e você tínhamos o quê? Consegue dizer? O que nós convidávamos as pessoas que estavam ao nosso lado para fazer? Aquilo que conduzia para a vida ou para a morte? Quais eram os lugares que nós tínhamos prazer? Os de vida ou os de morte? Você ainda que está meio que namorando com a igreja, pé no mundo, pé na igreja, aquele meio. Aí você tem prazer nas coisas de Deus, mas morre de prazer nas coisas onde Deus não tem parte com isso. Você ainda não nasceu de novo, você não entendeu o Evangelho. Você está enganando a si mesmo. Você precisa renunciar e abandonar as coisas do passado e assumir em Cristo Jesus a nova natureza como filho de Deus. 5, meu querido, nosso Redentor nos leva a reconhecer o Pai e reconhecer o Filho como enviado do Pai. Eu venho de uma realidade ateísta, do trabalho missionário, onde o ateísmo tem crescido muito. Uma das coisas que os homens têm feito na modernidade é voltar a um misticismo pagão ou assumir a realidade de que se Deus existe, não importa. Afinal de contas, eu não consigo provar a sua existência. Na realidade muçulmana, Deus não tem filho. Então a figura do Cristo é ignorada por eles. A vida eterna é que conheçam a Ti como o único Deus e ao Teu Filho a quem enviaste. Não há vida em quem nega o Pai. Não há vida em quem nega o Filho. O único caminho de reconciliação para mim e para você é o caminho da reconciliação com o Pai através do Filho. As suas obras não servem como mediador. A oração dos seus pais não serve como obra mediadora. O teu pastor não serve como obra mediadora. Os líderes religiosos não servem como obra mediadora. As coisas que você faz, que pode parecer tão santas, cheira a esterco diante de Deus. Cheio de corrupção e depravação, porque não está mediada pelo sacrifício de Cristo. O único aroma suave, perfume agradável a Deus é a obra do incenso suave do sangue do Filho de Deus. E se você tiver despido desse incenso, é como uma virgem sem azeite. Você não vai entrar. 6, meus queridos, nosso Redentor consumou a obra que o Pai lhe deu. Ele foi até o fim, para tornar possível. Deixa eu corrigir algo aqui. Não para tornar possível, mas para pagar o preço total da dívida minha e sua.
O que eu quero dizer quanto ao discurso do tornar possível é um discurso que nós não adotamos. Cristo não morreu para que, se você quiser, tenha um lugarzinho no céu para você. Ele morreu para dizer assim: ovelhas, venham. E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. E quando o pastor identifica a ovelha perdida, ele vai atrás da ovelha. Porque não há ovelha perdida para o bom pastor. Ele sempre arrebanha aqueles que são seus. E nenhum daqueles que o Pai deu ao Filho se perdeu. Ele vai falar sobre isso nesse próprio capítulo 17. Querido, o nosso Redentor intercede por nós. Você conhece o ministério da intercessão? Você ora por pessoas. Você pode apresentar pessoas diante de Deus. Você pode pedir a Deus que abra o coração de certas pessoas. Mas se o Filho não interceder por você, se o Filho não interceder por aquela pessoa, a sua oração está totalmente desconectada com aquilo que é o propósito de Deus. Por isso que lá em Jeremias Deus diz: orarão e eu não ouvirei. Não é que Deus não escuta, é que eu não estenderei o meu braço para modificar, para transformar e para restaurar até que o juízo esteja cumprido. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos passar para o momento da ceia, mas antes eu queria orar com você. Esse texto fala de glória. E nós precisamos buscar a glória que procede de Deus, assim como o nosso Redentor. Esse texto fala de dar. E o Redentor fala de dar ao Pai aquilo que é devido e de dar aos homens aquilo que o Pai concedeu a estes homens, a vida. Eu e você estamos em uma função de receber de Cristo aquilo que nos foi dado e de estender para aqueles que estão próximos a nós a dádiva de ouvir o Evangelho, de pregar as boas novas, para que esses possam ter condições de ouvir com entendimento e ter uma ação diante disso. Se Deus abrir o coração, o de pedra se transforma em carne. Se Deus agir, não há perdido para o Senhor. Amém? Vamos orar?